paz, irmãos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje, amados, é A Urgência do Discipulado. O nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao versículo de número 47, ok? Então vamos lá, Mateus 28, do versículo 16, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, pula para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47, amados, diz assim: Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Palavra do Senhor. Amados, antes de apresentar os objetivos da nossa lição de hoje, eu preciso fazer 3 perguntinhas. A primeira: em que medida o seu caráter se parece com o caráter de Cristo? A segunda pergunta: os valores que Jesus nos estimulam a viver é impossível de realizar? E terceira e última pergunta, meu irmão: estamos muito ou pouco parecidos com Jesus? Amados de Deus, precisamos refletir de maneira séria sobre a importância do discipulado. Os nossos objetivos para hoje são: primeiro, conceituar o discipulado; segundo, elencar o tripé do discipulado, que é palavra, que é comunhão e que é serviço; e terceiro e último objetivo nosso é mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja do Senhor. Queridos, a relação mestre e discipulado é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. Talvez essa relação seja vista de maneira desconfiada atualmente, porque o olhar de certa parte da sociedade moderna revela desconfiança para qualquer proposta em que, de um lado, haja alguém que ensine e do outro lado haja alguém que imite. Talvez, ainda esse fastio contemporâneo tem a ver com as ideias pedagógicas críticas que veem a relação de opressor entre o mestre e o discipulado, entre
o professor e o aluno. Queridos, infelizmente essas ideias modernas, né, têm descaracterizado o ideal bíblico de discipulado. O ensino bíblico, ele mostra que é necessário, cara, que haja alguém experiente e idôneo que ensine e pessoas dispostas a aprender com o objetivo, na verdade, de atingir o quê? Como diz Efésios capítulo 4, a estatura de varão perfeito. Na fé cristã, irmãos, a relação entre mestre e discipulado, ela é atemporal. Sabe por quê? Porque o nosso mestre, meu irmão, por excelência, é o Senhor Jesus Cristo. Espera-se, na verdade, que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar aos mais novos a imitarem o Senhor Jesus. Percebe a proposta, irmãos, do discipulado? É fazer com que os cristãos mais experientes, sabe? Mais maduros na fé, mais cheios do Espírito Santo, atuem sim no sentido de ensinar os mais novos a serem imitadores de Jesus. Não é ensiná-los a serem imitadores de pastores, é ensiná-los a serem imitadores de líderes. Mas é pegar esse novo convertido, meu irmão, e ensinar ele a ser um imitador de Jesus. Essa é a proposta, meu amado, do discipulado. O primeiro tópico da nossa lição de hoje fala o que é o discipulado. E aqui nós vamos ver o seguinte, irmãos. Vamos definir, né, bem a palavra discipulado. Vamos falar também sobre a grande comissão, né, Mateus 28. E vamos falar um pouquinho sobre a educação cristã. Queridos, o termo discipulado, ele vem, na verdade, de discípulo, né, que significa o quê? Aprendiz, aluno, seguidor. O termo discípulo, na verdade, ele se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, todos aqueles, né, que foram chamados para seguir a Cristo e que seguiam de fato a Jesus, levavam esse rótulo, né, de discípulos, que diz Mateus 5:1 e João capítulo de número 2, irmãos. Mateus 5:1 diz, e Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximou deles os seus discípulos. Olha aí. João 2 que diz, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Eita glória! Então veja que disso segue, meu amado, o discipulado, né? Ensino para ser seguido por Jesus, ou seja, é o ensino bíblico básico para que o novo convertido, ele desenvolva-se espiritualmente. Trata-se de instrução que abrange vários aspectos, meu irmão, da vida na área espiritual, na área emocional e na área social. O ministério de ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Paulo, ele falando aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 7, amados, ele diz assim, ó, se é ensinar, eita glória, meu irmão. Paulo deixa claro, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Cara, todos aqueles que se colocam, né, na função de mestre, na função de professor,
meu irmão, precisa entender que deve haver dedicação ao ensino. Aí nós temos a grande comissão, né, de Mateus 28. Cara, grande comissão é o nome que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinar todas as nações, ou fazer discípulo, né, de todas as nações, como está na Nova Almeida atualizada, é mateteu, que significa fazer discípulo. Discipular, meu irmão. O discípulo não é uma opção, amado. É mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderem. Foi o texto que nós lemos, que disse o texto: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, guardar o quê? As doutrinas. Guardar o quê? Os pontos doutrinários que Jesus ensinou, amados. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 43, diz: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha aí, ó, 42. E perseveravam na onde? Na doutrina dos apóstolos. Olha que coisa extraordinária, cara. Olha que coisa linda. Ô, meu irmão, a ordem é clara. Não é uma opção. Jesus deixou claro. É um mandamento. Meu Jesus, ensinar os novos a guardar todas as coisas o quê? Volto a repetir as doutrinas, volto a repetir os pontos doutrinários, aqueles que Jesus ensinou. Então, eu não preciso, irmãos, é essa a ideia, passar outra coisa que não esteja aqui para o novo convertido. O que o novo convertido precisa para crescer na fé, para crescer na graça, para ser uma nova criatura, não é de regulamentos internos, não é de modinhas novas. O que ele precisa, meu irmão, para que haja nele o crescimento espiritual, é da palavra, é disso aqui, ó, é desse ensino que o novo convertido precisa. Oh, meu Deus do céu, amados, o livro de Atos, ele faz justamente isso. Mostra os apóstolos ali, ó, no cumprimento dessa palavra, ou seja, pondo em prática tudo o que o Senhor Jesus havia ensinado, não só pondo em prática, mas ensinando aos novos tudo aquilo que eles receberam de Jesus. Que coisa sensacional, meu irmão, que coisa sensacional. Aí nós temos a educação cristã, né? Porque a doutrina dos apóstolos, como está em Atos, né, 2:42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. É isso que está no Evangelho de João, capítulo 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, vos ensinará, eita glória, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Oh, glória a Deus, irmãos. Então, o que acontece?
o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, eles contém, na verdade, diversas disciplinas, né? Fala sobre Deus e Jesus, fala sobre o Espírito Santo e a Trindade, fala sobre a expiação e a salvação, fala sobre a morte e ressurreição, fala sobre a segunda vinda de Jesus e fala também sobre a igreja dele, irmãos. São o quê? Ensinamentos deixados por Jesus. Isso tem que ficar claro. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, irmãos, como a teologia prática, né? Ética, ou seja, aquilo que nós devemos praticar no dia a dia. Meu Deus, está tudo aqui, meu amado. O ensino nesse contexto também pode se referir, então, né, aos cursos de teologia, desde que não saia daqui, ó. Meu irmão. Cara, eu não vou deixar, irmãos, de falar sobre isso, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não precisei de nenhuma outra matéria, sabe? Ainda que sejam importantes, mas a matéria que converteu o meu coração, mas o ensino que foi o diferencial na minha vida, foi esse aqui, ó. Encontrei pelo meio do caminho homens que não queriam falar de outra coisa senão daquilo que eles tinham aprendido com Jesus. E graças a Deus, depois de absorver todos estes ensinamentos, a minha vida tomou outro rumo, né? Tomou outro rumo. Então, né? Os cursos teológicos também estão dentro desse contexto, pelo simples fato de ministrarem a palavra do Senhor. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala do tripé, meu irmão, do discipulado, amados, que é a palavra, que é a comunhão e que é o serviço. E nós vamos ver aqui justamente isso, né? Nós vamos falar da palavra, nós vamos falar da comunhão e nós vamos falar do serviço. Cara, essa trilogia, irmãos, né? Repetindo, palavra, comunhão e serviço, meu amado, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Cara, que coisa extraordinária, irmão. Na verdade, isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo para a igreja atual. Então, a palavra, a autoridade, irmãos, das Escrituras é singular e única, porque a fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois elas foram faladas pelos apóstolos do Novo Testamento. Você vê que os primeiros discípulos, diz a palavra, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha isso. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Agora você para um pouquinho para pensar, irmãos, que grande responsabilidade, hein? Que grande responsabilidade. Jesus deixou sobre os ombros destes homens a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de falar para as pessoas somente aquilo que eles tinham aprendido com o Mestre. E a igreja, irmãos, só conseguiu sobreviver a tantos obstáculos, sabe? A
tantas provações, a tantas lutas que se levantaram, justamente porque eles tinham dentro deles não outra palavra senão esta palavra aqui. Por isso que Paulo diz que ela é poder de Deus, meu irmão. Essa palavra é poder de Deus. Cara, impressionante, cara, impressionante, né? Eles continuaram, os apóstolos, né? Os discípulos, melhor dizendo, no aprendizado do comando dos apóstolos. Cara, sensacional. Esse ensino, irmãos, ele se baseia tanto nas escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos. E é claro, porque eles foram impactados pelo ensinamento do mestre. Eles tinham essa certeza, essa convicção de tudo que eles se tornaram por causa do impacto dos ensinamentos de Jesus. E eles queriam que os outros também experimentassem isso, cara. Então, esse ensino, ele se baseia tanto nas escrituras, quanto nas experiências dos apóstolos, né, que receberam a revelação da onde? Direto da onde, meu irmão? Direto de Cristo. Cara, enquanto Cristo por aqui estava, eles foram impactados pela palavra que saía dos lábios de Jesus. E depois, é claro, no Pentecoste, né, pela ação do próprio Espírito Santo. É isso que Atos, capítulo de número 1, versículo do 2 ao 4, ele diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha aí, olha que coisa sensacional, irmãos, que coisa maravilhosa. Agora tem um detalhe, né, porque na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda ensinam pela palavra de Deus, irmãos, pela Bíblia Sagrada, e glória a Deus por isso, sabe, amados? Temos visto nesses dias, sabe, a atuação poderosa que o ensino dessa palavra traz a uma vida arrependida. Temos visto os sinais, sabe? Temos visto as maravilhas, sabe? Temos visto pessoas sendo soerguidas, sendo levantadas pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos dos apóstolos. Graças a Deus por isso, meu irmão. E aí nós temos também a comunhão, né? Oh, glória! Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz a palavra, vamos lá, 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, aí vem, na comunhão, no partir do pão e nas orações, irmão. Comunhão, ou seja, ter tudo em comum, é partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega, né, é koinonia. Comunhão significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou de algum acordo. No Antigo Testamento, isso tem que ficar claro, né? A ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo. É o Salmo de número 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1, amados. O que diz a palavra? 133, Senhor, o meu coração, 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união aí. Então, esse era, né, na verdade, né, o significado da palavra comunhão no Antigo Testamento. Era o relacionamento
da pessoa com o próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora, é claro, Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, né? Embora, é claro, Moisés tenha falado com Deus face a face, como diz Deuteronômio, eles não provaram, meu irmão, aí que está o ponto. Eles não provaram, apesar de todo o privilégio que eles tiveram, não provaram a mesma comunhão com Deus como nós experimentamos na nova aliança. Aleluia! Que diz João, meu irmão, João, versículo 15. Eita glória! Versículo 15. Capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tá vendo? Quer se tornar amigo de Jesus, meu irmão? É simples, não tem mistério. Faça conforme está escrito na palavra. Aí você vai se tornar amigo de Cristo. Esse é o relacionamento nosso, né? Para com Deus nessa dispensação da nova aliança. Eu queria que você guardasse isso, irmão. Sabe? Eu gostaria, porque a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre irmãos, como também o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo vai falar quando ele escreve aos Coríntios 13:13, a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está aí, meu amado, a comunhão, né? No cristianismo, ela é assim, ela é intensa, ela é profunda, ela é para com os irmãos, ela é para com o Pai, ela é para com o Filho e ela é para com o Espírito Santo de Deus. Aí nós temos a comunhão na igreja de Jerusalém, ainda Atos capítulo 2. A igreja de Jerusalém, irmãos, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O texto sagrado diz que ele que ele diz que não se trata apenas, ou seja, a comunhão no Novo Testamento não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, como está em Atos capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32, que diz assim: e era, olha isso, irmãos, olha que detalhe bacana, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Percebe? Coração aqui diz respeito ao centro da vida, ou seja, a mesma inclinação. Alma aqui, meu irmão, é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos, fala dos mesmos sentimentos. Meu Deus do céu, meu amado, todos os crentes tinham o mesmo propósito, sabe? Todos os crentes tinham a mesma esperança, todos os crentes serviam ao mesmo Senhor. O que vemos nesse texto, irmãos, na verdade, para resumir, é o seguinte: a plenitude altruísta da igreja. Amado,
A plenitude do Espírito, ela se manifesta através da unidade espiritual e do amor solidário, sabe? John Stott diz que a plenitude do Espírito se evidencia tanto nos atos como nas palavras, tanto no serviço como no testemunho, tanto no amor pela família como na proclamação ao mundo. O fato de Pedro e João, escute isso, amado, terem sido presos, interrogados, ameaçados, não afetou de maneira alguma a vida espiritual da igreja. Irmãos, isso é muito forte. Olha o poder que tem o verdadeiro discipulado na vida das pessoas. Eu acabei de dizer agora, Pedro e João, os líderes, tinham sido presos, estavam sendo interrogados, foram ameaçados. Porém, entretanto, todavia, isso não afetou de maneira alguma a vida espiritual da igreja. Sabe por quê, meu amado? Porque a palavra de Deus diz em Atos 4:32 que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma lhe pertencia, mas todas as coisas lhe eram comuns, irmãos. Sabe por que não abalou a fé daqueles irmãos a prisão de Pedro e João? Porque eles estavam unidos, meu irmão. Estamos vivendo um período de pandemia, né? De um lado nós temos a pandemia e do outro nós temos o pandemônio criado pelas autoridades dos estados, não é isso mesmo? E aí, meu irmão, isso aí é algo que tende a enfraquecer a fé de muitos irmãos, né? Deixar eles meio balançados, não é isso, irmãos? Mas se a igreja entender que esse princípio adotado pela igreja de Atos, que os fez vencedor, pode ser também adotado pela igreja hoje, para que ela seja vencedora também. Se em meio a todo esse tormento, meu irmão, você continuar unido ao corpo de Cristo, meu Deus do céu, irmãos, nada vai desanimar você. É isso aí, ó. Volto a repetir, o líder estava preso. Estavam sendo interrogados, ameaçados. E a igreja, meu irmão, a todo vapor. Sabe por quê? Porque eles receberam o ensinamento dos apóstolos. O mesmo ensinamento que os apóstolos tinham recebido do Senhor Jesus Cristo. A igreja continuava unida. A igreja continuava com grande poder, menos os mesmos líderes estando presos. A igreja continuava, diz a palavra, se multiplicando. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando essa palavra aqui, quando estes ensinamentos aqui entram dentro da igreja, ela deixa de ser igreja e passa a ser uma máquina de combate. Ela passa a ser um M116, meu irmão, 113. Vence qualquer obstáculo. Glória a Deus por isso, meu amado. Glória a Deus por isso. Isso se chama o quê? Comunhão com Deus. Aí nós temos a questão do serviço também, né? Serviço, na verdade, trata-se de um termo de significado amplo na Escritura, né? O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as instruções de alguém. O termo no Novo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. É o que está lá em Josué, né? Capítulo 24, versículo 15. Na primitiva igreja de Jerusalém, os serviços cristãos estão representados sumariamente, irmãos, na
perseverança dos ensinos, né, nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também, amados, nas orações. É isso que Deus, Ele espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Agora preste atenção, meu irmão, no que eu vou dizer aqui, porque isso é de extrema importância, sabe? Além de muitas figuras e metáforas encontradas na Escritura sobre a igreja, ela também é apresentada como uma família. Tá? Eu tenho que olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sabe, irmãos? A igreja local mesmo, aonde nós congregamos, e ter em mente a ideia de que aquele lugar, ele é um lar de família, ele é um lugar familiar. Ali está a minha família, os meus de coração. É essa ideia que nós temos que ter da igreja local, do corpo, sabe, irmãos? Estar ali é como estar em casa, com a esposa, com os filhos, com os irmãos. Oh, meu Deus! Percebe? A entrada, né? Ou a chegada de um novo discípulo na congregação resulta, dentre tantos outros benefícios espirituais, no desenvolvimento da autoestima e a aceitação, amado. Outro enorme benefício é o processo terapêutico desenvolvido pela ação efetiva de se tornar parte de algo que possui valor moral. Meu irmão, percebe? Tem esse benefício também, fazer parte do corpo, parte da igreja local, né? Porque ali se estabelece um processo terapêutico que se desenvolve pela ação afetiva e de se tornar parte, né, de algo que possui valor moral, né? Não só moral, irmãos, mas psicossocial, né? E também, por que não, espiritual. Por causa desse extraordinário benefício provocado pelo ato da aceitação da igreja, né, ao receber pessoas das mais variadas classes sociais, a igreja do Senhor é interpretada por muitos como a última fronteira de espaço para a identidade genuína e pessoal. Um novo discípulo, ei, meu irmão, escute isso, um novo discípulo, ao estar integrado em uma congregação, ele pode dizer em alto e bom tom: estou feliz com a minha nova família. Aleluia, glória a Deus por isso. E nós temos também o nosso terceiro objetivo, que fala o discipulado e o crescimento sadio da igreja. E aqui nós vamos ver o seguinte: o crescimento espiritual, o crescimento numérico e o exemplo da igreja em Antioquia. Irmãos, a igreja, ela precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Percebe? Se a igreja não tem um genuíno discipulado, nunca vai cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata, meu irmão, de opção. Ei, meu amado, sabe? Não é uma opção, querido. É uma ordem de Jesus para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. Por isso, nós temos aquela ideia boa, né, do crescimento espiritual, né, que é, na verdade, o processo
né, do discipulado, que tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas, meu irmão, que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, sabe? Para que elas se tornem o quê? Como diz Paulo aos Coríntios 5,17, novas criaturas. Para que elas passem a viver novas experiências. Meu Deus do céu, elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual, meu irmão, e amadurecimento na fé. O que diz a palavra do Senhor? 2 de Pedro 3,18, que diz, meu irmão, crescei na graça, olha só, irmãos, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, não é na graça da liderança, não é na graça do professor da escola bíblica dominical, né? Não é na graça dos irmãos de oração, não é no conhecimento dessas pessoas, mas é na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. E aí, para que você, né, não caia naquele erro que muitos cometem de dizer assim, o que Deus prefere é qualidade do que quantidade, porque quando eu ouço isso, irmãos, eu percebo nitidamente, sabe, que ele está querendo justificar a incapacidade que a igreja dele tem de ganhar almas para o reino. É verdade. Então, como a igreja não consegue ganhar almas, aí eles falam assim, eu estou satisfeito com os que eu tenho, porque melhor é qualidade. Mas isso tudo é papo furado, sabe? Isso tudo é conversa fiada, meu irmão. Deus se agrada tanto da qualidade como da quantidade. E aí nós vamos falar do crescimento numérico, né? Porque o que o texto diz? Que todos os dias Deus acrescentava, meu irmão, todos os dias. Que delícia! Veja, o processo do discipulado, ele proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, é claro, meu irmão. Porque onde há qualidade, há quantidade, querido. Atos 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Percebe? Se tem qualidade, irmãos, vai ter quantidade também. Então, nota aí você também, né? Ou seja, você também pode lembrar que o propósito da viagem, né, do apóstolo Paulo, ou seja, a terceira viagem missionária dele, não foi para plantar igrejas locais, né? Quando Paulo ele viaja pela terceira vez, ele já tem um outro propósito. Qual é? É ensinar as igrejas em Éfeso, é formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. E a Bíblia diz que ele ficou ali, se não me falha a memória, durante 3 anos, meu irmão. 3 anos ele permaneceu em Éfeso, fazendo somente isso, ensinando, treinando obreiros. Glória a Deus por isso. Aí nós temos o exemplo da igreja de Antioquia, irmãos. O público da igreja de Antioquia, né, você vai lembrar disso, ele era gentio, né, identificado como grego. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém fizeram o quê? Enviaram Barnabé para discipulá-los. Foi algo assim tremendo, porque quando os apóstolos perceberam que eles estavam se convertendo aos gentios, o que eles fizeram?
eles pegaram Barnabé e mandaram para lá para ensinar as doutrinas de Jesus para aquele pessoal. Aí Barnabé, quando chega lá, ele se depara com um grupo de gregos convertidos, meu irmão. E ele percebe, cara, isso é fantástico. Ele percebe que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Cara, isso é poderoso. Então, Barnabé chega lá, percebe que os caras são gregos, né, gentios, né, gregos, e ele fala, caramba, e eu não estou qualificado para essa parada não. Aí, automaticamente, é claro, o Espírito trouxe a ele ao coração dele a figura de Paulo. Ele falou assim, cara, vou buscar Paulo. Porque Paulo é um cara certo para tratar com esses crentes de costume estranho, cara. Ele não hesita, ele vai, busca lá Saulo, né, em Tarso, e traz para essa nobre obra que é ensinar a igreja a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles, Barnabé e Paulo, ficaram ali durante 1 ano ensinando. Meu irmão, você percebe, sabe o quê? Que desde muito cedo, na história da igreja ou do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. E sabe por quê? Porque fazer discípulo, meu irmão, guarde isso, não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Eu vou repetir para você. Eu disse que desde cedo a igreja, né, ela se preocupa com o discipulado, porque fazer discípulo, meu irmão, não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. E eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte, cara, Deus, ele tem interesse, meu irmão, no bem-estar social e espiritual do ser humano, sabe? Isso vale para a igreja, isso também vale para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, meu querido, porque além dos valores espirituais, contribui também para a construção de uma sociedade civilizada. Cara, eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Nesse período aí turbulento que estamos vivendo, imagine se não existisse a igreja. Meu Deus do céu, meu irmão, imagina a loucura. Meu Deus, caramba. Então, a educação, né, com base nos princípios cristãos é importante por isso, porque além dos valores espirituais também contribui para uma construção, né, para a construção de uma sociedade civilizada. A base, né, dos valores morais e espirituais é bíblica, meu irmão. Que isso? Nunca se esqueça disso. A base dos valores morais e espirituais é bíblica. Então que Deus, meu irmão, te abençoe, sabe? Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo.